Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Sempre importante lembrar as razões pelas quais Paulo escreve aos cristãos da Galácia. Estes, alguns anos antes, 3, 4, 5 anos, tinham sido evangelizados por Paulo, conheceram o evangelho da salvação em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Colocando nele a sua fé, receberam o Espírito Santo, tiveram a experiência do Espírito e passaram a pertencer ao povo de Deus. Alguns anos, poucos depois, chegam à Galácia alguns cristãos judaizantes, poderíamos assim dizer, e persuadem os gálatas a se tornarem judeus, a praticarem a lei de Moisés, fazerem a circuncisão e guardarem os outros mandamentos, para que então, inseridos no povo judeu, pertencessem de fato ao povo de Deus, dizendo a eles que a fé em Jesus Cristo não era suficiente, necessitando assim da circuncisão e dos outros ritos judaicos para entrar no reino e no povo de Deus. Paulo então escreve aos Gálatas, impressionado por tão depressa estarem deixando o evangelho que receberam de Paulo e passando para um evangelho alternativo. E diante dos vários argumentos que Paulo utiliza, ele utiliza um que eu posso citar aqui como referência, como exemplo, que está no capítulo 3, verso 1 a 5, a experiência do Espírito. Ou seja, Paulo lhes pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus Cristo, pela fé nele, diante da pregação do Evangelho, ou quando foram circuncidados, ou quando passaram a guardar os ritos do judaísmo? Essa resposta é clara, ou seja, eles receberam a experiência do Espírito Santo quando creram na pregação que o apóstolo Paulo lhes trazia de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Bem, dentre vários argumentos que ele utiliza, que já temos abordado em vídeos anteriores, chegamos ao último capítulo da carta. Este último capítulo, pelo menos essa parte que vamos analisar hoje, do verso 1 até o verso 10, trata da vida cotidiana da comunidade, ou seja, como lidar com as questões relacionadas, pertencentes à igreja, à comunidade cristã que se reúne em torno do nome de Jesus. Bem, o verso ou o trecho que rege esta passagem está no capítulo 5, verso 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, então, em seguida, nos versos 16 ao 26, Paulo vai falar sobre a vida orientada pelo Espírito e a vida orientada pela carne. A expressão carne tem o objetivo de enfatizar os desejos pecaminosos. Paulo não está falando ali de uma parte do ser, mas sim da inclinação para o pecado, para os desejos egoístas que evitam ou que excluem ou ignoram as pessoas ao seu lado. Então, viver pelo Espírito leva ao fruto que ele já menciona nesse trecho. E viver sem o Espírito, não deixando o Espírito orientar a vida, levará o sujeito a viver as obras da carne, que ele menciona no trecho de 16 a 26. Bem, mesmo diante dessa liberdade que agora em Cristo temos, precisamos decidir viver pelo Espírito ou viver
nos nossos desejos egoístas, nos nossos pecados. Há necessidade de uma escolha. E mesmo aqueles que escolham Jesus Cristo, que recebem o Espírito e que vivem uma vida ou desejam viver uma vida agradável a Deus, estão sujeitos às faltas, estão sujeitos aos erros, aos pecados. Paulo vai utilizar a palavra paráptoma no verso 1 do capítulo 6, que é traduzido como falta, que indica erro involuntário, acidental, diferente de outras palavras como anomia, que é a transgressão da lei, que já envolve uma predisposição, um planejamento, uma racionalidade sobre o pecado, sobre a prática. Então, há uma oposição entre a palavra paráptoma, que indica uma falta acidental, não planejada, e anomia, que vai indicar uma transgressão programada, uma transgressão racionalizada, desejada, planejada. Então, falando agora à comunidade, ao grupo de irmãos que se reúnem em nome de Jesus, ele os chama de irmãos. Isso é um fator interessante, mesmo diante dessa divergência, desse espanto de Paulo, desse abandono do evangelho que ele lhes tinha pregado. Ele não desiste dos Gálatas e ainda lhes chama de irmãos e diz: irmãos, capítulo 6, verso 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Bem, a advertência claramente se dirige à forma como na igreja acontecem os relacionamentos. Vivendo na comunidade cristã é próprio, vai acontecer inevitavelmente que irmãos cometam uma falta. Sempre lembrando, a palavra paráptoma, traduzido por falta, indica uma ação involuntária, um acidente. Ou seja, inevitavelmente no nosso relacionamento em comunidade cristã, vai haver faltas, vai haver erros involuntários, vai haver palavras faladas que ofendem, vai haver gestos que não tinham a intenção de ofender, mas que ofendem. Ou seja, vai haver tropeços, vai haver erros, mesmo que não desejados, planejados, articulados semanas antes, meses antes, mas todos nós estamos sujeitos a cair, às faltas, aos pecados que nos pegam muitas vezes de surpresa. Por isso ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Bem, é claro que Paulo considera que os cristãos devem ser todos espirituais, devem todos serem guiados pelo Espírito. Então ele diz a eles: vocês, irmãos, são espirituais porque vocês são guiados pelo Espírito. Então vocês devem corrigir o irmão faltoso, mas corrige-o com as características do Espírito. E aquela que ele menciona logo de imediato é brandura, mansidão. Nós temos uma realidade na igreja: irmãos guiados pelo Espírito e irmãos que em alguns momentos não estão guiados pelo Espírito. Quem deve corrigir o irmão faltoso? Ele diz: vós que sois espirituais. Aos espirituais cabe corrigir os faltosos, porque estes corrigirão com brandura, com mansidão, corrigirão com o objetivo de salvar, de ganhar, e não com o objetivo de expulsar, matar, odiar. Há uma diferença evidente, facial, naquele que corrige espiritualmente. Os seus olhos lacrimejam. Diferente do carnal, daquele que não está guiado pelo Espírito. Os seus olhos manifestam sangue. Ou seja, como corrigimos o irmão faltoso?
Com os olhos cheios de sangue ou com os olhos cheios de lágrimas? Como corrigimos? Com um tom manso, de amor, ou com raiva e ira e ódio? Deveríamos proibir na igreja crentes que não são espirituais corrigir os irmãos faltosos. Quando estes agem, há destruição, há catástrofe, há morte. Mas sim, os crentes guiados pelo Espírito, que agem com mansidão, esses sim devem sempre estar prontos a corrigir uns aos outros. Lembrando que ele vai dizer, ainda no verso 1, e guarda-te para que não sejas também tentado. Uma característica do crente guiado pelo Espírito é que ele tem consciência de que amanhã pode ser ele a cair. Amanhã pode ser ele a pecar. O crente guiado pelo Espírito tem consciência da sua fraqueza, tem consciência da sua pecaminosidade, tem consciência que hoje ele está de pé, mas amanhã ele pode cair. Diferentemente do crente que não é guiado pelo Espírito, que não deixa o Espírito conduzir a sua vida, ele sempre acha que não vai cometer o pecado do irmão faltoso. Ele sempre acha que isso nunca vai acontecer com ele. E por isso ele se levanta com raiva, com ira, com ódio contra aquele que peca e muitas vezes traz escândalo para a sua comunidade. O crente espiritual tem consciência de que ele é fraco. E hoje, ao corrigir um irmão faltoso com amor, com brandura, amanhã poderá ser ele corrigido também com amor e brandura. Característica do crente guiado pelo Espírito. Ele tem consciência da sua fraqueza e da sua pecaminosidade. Por isso, se coloca no lugar do outro. E ao se colocar no lugar do outro, trata o outro como gostaria de ser tratado quando ou se cometesse uma falta semelhante. O verso 2, ele continua falando, baseado nos versos 13 e 14 do capítulo 5. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo está já revelada lá no verso 14 do capítulo 5. Pois toda a lei se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. No verso 13, final do verso 13 do capítulo 5, servi uns aos outros por amor, em amor. Essa é a lei de Cristo. Servir os irmãos motivado pelo amor. Amar o próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Cristo. E se essa lei rege os nossos corações, devemos levar as cargas uns dos outros. Assim como Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Carreguem o meu jugo. E agora também Paulo diz, levai os jugos, as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cristo levou as nossas cargas, Cristo levou-nos sobre si. E assim também como cristãos, em comunidade cristã, em família de Deus, devemos levar as cargas uns dos outros. Não faz sentido viver em igreja se não estivermos preocupados, inclinados a ajudar uns aos outros. Orar, podemos orar em casa sozinho. Estudar a Bíblia, podemos fazer isso em casa sozinho. Cantar, podemos fazer isso em casa sozinho. Mas a necessidade da igreja, da comunidade cristã que se reúne em nome de Jesus, vai além do orar, vai além do cantar, vai além do estudar a Bíblia. Vai para que haja uma fraternidade, uma família, onde um fortalece o outro, onde um ajuda o outro. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. É muito provável que Paulo estivesse se referindo, de uma forma irônica até mesmo, a esse grupo, que nós poderíamos chamar de cristãos judaizantes, que persuadiram os Gálatas a deixarem o Evangelho da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo
para a adesão aos ritos da lei como pertença ao povo de Deus. É muito provável que Paulo estivesse falando aqui desses que achavam que era alguma coisa, achavam que tinham conhecimento, achavam que tinham a interpretação, a revelação de Deus e que carregavam o evangelho verdadeiro, mas no fim não eram nada disso. Então Paulo adverte, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E isso às vezes é algo que também está presente nas nossas comunidades. Pessoas que acham ser mais do que realmente são. É muito importante sempre fazermos autoanálises, analisarmos a nós mesmos, verificarmos quem realmente somos, o que realmente fazemos, para não achar de nós mesmos mais do que convém. Somos servos uns dos outros. Ele nos chama a fazer isso, a levar as cargas, os pesos uns dos outros. E é sempre importante salientar que o verso 2 está no imperativo: levai as cargas uns dos outros. Não é uma sugestão, não é um pedido, mas é uma ordem, pois assim rege a vida cristã, a vida daquele que é guiado pelo Espírito. Verso 4: mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Mais uma vez, provavelmente Paulo está se referindo a esse grupo de cristãos judaizantes que invadiram o seu ministério, que invadiram as igrejas que ele formou do zero, pregando a palavra, anunciando o evangelho de Jesus Cristo àqueles idólatras, aqueles que adoravam outros deuses, que não tinham compromisso e conhecimento do Deus de Israel. E agora vêm outras pessoas e semeiam, entram naquela seara e tomam aquela seara como se fossem deles, e aí se gloriam no trabalho alheio. Às vezes isso acontece também nas nossas comunidades. Pessoas que se gloriem numa atividade que a igreja acaba fazendo, mas às vezes a igreja leva fama por causa de meia dúzia que fazem. Isso às vezes acontece. Olha, eu pertenço a uma igreja que socorre os necessitados, que visita os doentes. Mas quantas vezes você faz isso? Você se gloria no trabalho dos outros, mas você mesmo não faz nada disso. E aí os outros que fazem e você carrega uma fama como se também o fizessem. Bem, temos que ter cuidado sobre isso, pois ele diz: cada um prove o seu trabalho. Seremos julgados por aquilo que nós fizermos. As nossas obras serão carregadas por nós mesmos. Não seremos salvos pela fé dos outros. Não seremos recompensados pelo trabalho dos outros. Cada um carregará o seu próprio fardo, como ele diz no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Pode até parecer contraditório com o verso 2, levai as cargas uns dos outros, e agora cada um leva o seu próprio fardo. São questões diferentes. No verso 2 se refere àqueles que necessitam a nossa volta, que precisam ser ajudados. E no verso 5, cada um precisa dar conta de si mesmo. Cada um precisa atender ao seu chamado ministerial, aquilo que Deus colocou na sua mão. Cada um recebe de Deus uma tarefa, uma atividade a ser produzida. E é sobre isso que você tem que se preocupar, é sobre isso que você tem que cuidar, para que você faça aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e não fique se apoiando no trabalho alheio. O verso 6, ele continua dizendo à comunidade, tratando de assuntos relacionados à comunidade: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Bem, é algo interessante que já lá nos dias de Paulo, você tinha uma realidade que não é muito diferente dos nossos dias. A dedicação à palavra, a dedicação à evangelização, ao ensino, requer tempo, requer esforço, requer horas de estudos e preparação, que muitas vezes não podem ser realizadas se você precisa
ou de uma atividade para ganhar o seu sustento cotidiano. Vivemos num mundo, num momento onde as pessoas precisam trabalhar muitas horas, onde elas saem de manhã quase no nascer do sol e chegam em casa muito depois do pôr do sol. E aí, qual o tempo que ela teria para se dedicar ao ensino, considerando que a palavra de Deus, que é a Bíblia, não é um livro simples, não é um livro que você abre e em 2 minutos ou em meia hora você consegue compreender a sua mensagem. A mensagem do Evangelho da salvação é simples. Qualquer criança é capaz de entender pela revelação do Espírito a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas os textos bíblicos são textos complexos, são textos difíceis. Precisa de muito estudo, de muita atenção, de muita predisposição, de muita inclinação, de muito tempo. E aí acontece muitas vezes o caso de querermos ser instruídos por pessoas que não têm o tempo disponível para se preparar para estudar. E aí utilizamos o conhecimento dessas pessoas, somos abençoados pelo ensino dessas pessoas, mas não participamos do sustento necessário para que ela possa sobreviver. Muitos acham que o Evangelho tem que ser pregado e ensinado gratuitamente. Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os obreiros são dignos dos seus salários. Ou seja, e é importante lembrar que a palavra não é oferta, a palavra é salário. Salário é a palavra indicada para aquele que trabalha e ganha a sua recompensa. Oferta é uma dádiva, é um presente, é algo que damos voluntariamente sem nenhum compromisso. Mas salário, há compromisso com aquele que exerce o trabalho. A palavra de Deus fala sobre salário do obreiro, não fala sobre oferta do obreiro. E assim, é importante, já lá na Galácia, que eles se preocupassem em compartilhar com os instrutores da palavra, com aqueles que se dedicavam ao ensino diariamente, muitas horas e muitos dias, que eles também tivessem o seu sustento para poderem comer e beber como qualquer outro trabalhador o faz. E assim o verso 7, Paulo chama esse ato de ignorar as necessidades do instrutor como zombar de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Bem, em que circunstância zombaria-se de Deus no verso 7? Na circunstância do contexto do verso 6, ou seja, não participar o instrutor dos recursos necessários para que ele sobreviva é zombar de Deus. Zombar do evangelista, do mestre da palavra, daquele que ensina a palavra, é zombar de Deus, porque aquele que vai em nome de Jesus vai levando o próprio Jesus, e aquele que recebe aquele que em seu nome vai, recebe a ele próprio. Verso 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear do Espírito no contexto está ligado à instrução da palavra. Semear na carne está ligada aos desejos egoístas e que ignoram a necessidade dos outros e buscam apenas explorar, buscar o seu interesse sem participar das necessidades dos outros. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem. E aí ele já dirige uma demonstração mais coletiva a essa comunidade, ligando a todos os pontos e áreas da vida cristã. E não nos cansemos de fazer o bem. Muitas vezes cansamos, muitas vezes desistimos, muitas vezes achamos que não vale mais a pena fazer o bem. Mas a palavra de Deus nos exorta: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem é a melhor aposta. Caminho do amor é o melhor caminho. Mesmo que pareça que demore, mesmo que pareça que não dê fruto, mesmo que pareça que não está resolvendo, que não está adiantando, mas a palavra diz: este é o melhor caminho. O outro caminho é pior. O outro caminho é o caminho da morte.
No verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Bem, às vezes esse verso é compreendido no sentido de que a comunidade ajuda as pessoas de fora, que não são crentes, que não estão ali, e deixa de ajudar as pessoas que estão ali. Bem, a realidade não era essa. A realidade era um pouco diferente. Primeiro, todos que vinham à comunidade, todos aqueles que participavam da igreja local, daquela família cristã, mesmo que viessem em determinados momentos, eram abençoados, eram ajudados, recebiam o bem. O ponto que acredito que Paulo esteja se referindo é uma realidade que tem uma relação maior com a sociologia da época, mas que pode levar a gente a refletir sobre isso. Por exemplo, as igrejas eram familiares, como diz aqui a palavra domésticos, né? A família da fé, os domésticos na fé. As igrejas eram domésticas, elas se reuniam nas casas, muitas vezes na casa, ou seja, as igrejas nas casas. E em cada igreja local reunia-se em uma casa. Esta casa, normalmente, era uma casa maior, que tinha como proprietário, como dono, alguém com um certo recurso, e esse alguém, esse pater familiae, que tinha certos recursos, tinha uma clientela, tinha um grupo de pessoas a seu serviço, seja trabalhando diretamente na casa como escravos, seja agregados economicamente, politicamente. Então as igrejas eram domésticas e nessa igreja doméstica havia muitos escravos, ou seja, os escravos da casa convertiam-se também junto com os senhores e começavam a participar dessa igreja local. Bem, o que poderia acontecer? Fazer o bem a todos, mas muitas vezes poderia acontecer de um irmão vindo de outra comunidade, ou um profeta itinerante, ou até mesmo alguém simpatizante ao evangelho que chegasse e poderia ser ajudado, ou muitas vezes era ajudado, e só que ele tinha um status mais elevado, por exemplo, não era escravo. E aí a comunidade esquecia os próprios escravos, os escravos que tinham nela. Então, por uma questão de status e de preconceito social, por exemplo, poderia ajudar alguém que já tinha uma certa condição ou um certo status elevado. E aquele que tinha um status baixo, como por exemplo o escravo, era deixado de lado. Então acredito que Paulo esteja falando numa situação de igreja doméstica com pessoas de vários níveis socioeconômicos, desde pessoas livres, comerciantes, artesãos, ou até mesmo donos de terra e escravos. E aí ajudava-se o outro, né, que tinha mais status e recursos próprios, e o escravo era tratado como escravo mesmo. Então você tinha uma situação de uma igreja doméstica com escravos e livres. E muitas vezes os livres que vinham de outras comunidades, como pregadores itinerantes, e eram ajudados, enquanto os escravos da comunidade eram ou continuavam sendo tratados como escravos. Então Paulo chama a igreja a uma responsabilidade maior para com os domésticos, para aqueles que estão ali, que muitas vezes são escravos e não recebem nenhum benefício, não recebem nenhum refresco, não recebem nenhum auxílio, porque já que são escravos, são tratados como escravos e não são tratados como irmãos. E os que vêm de outras comunidades, muitas vezes com status elevados, são tratados como irmãos, pensa-se nas suas necessidades e o escravo presente não se pensa. Bem, para fazer uma referência com as nossas comunidades de hoje, pode acontecer coisas semelhantes. Pode acontecer, por exemplo, que irmãos com certo status, pregadores,
vêm de outras comunidades ou vêm fazer um serviço, uma instrução, uma pregação, uma conferência na igreja e recebe uma oferta, uma ajuda, um salário, um dinheiro bastante significativo. Enquanto na própria igreja há pessoas que precisam de coisas simples e baratas e não recebem, em detrimento daquele que vem de fora e recebe uma quantia elevada. Não estou dizendo que o pregador ou aquele que vive da palavra não deva ser recompensado pelo seu serviço, mas a questão deve-se fazer uma coisa sem negligenciar a outra. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele não diz para deixar de fazer o bem ao outro, mas ele diz: precisamos pensar também, principalmente também, nos domésticos da fé, naqueles que estão ali conosco o tempo todo, que estão convivendo conosco e que às vezes por serem pobres, a gente acha que não precisa tanto. E o outro que tem uma condição melhor, que precisaria menos, a gente atende melhor. Acredito que esse seja o sentido que ele esteja dando por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, ou seja, a todos. Ele não diz um em detrimento de outro, mas ele ressalta que provavelmente algo estava acontecendo. Um grupo estava sendo esquecido, e esse grupo esquecido certamente eram dos escravos ou as pessoas mais pobres daquela comunidade, que continuavam sendo tratados como tais e aí não recebiam a ajuda porque pertenciam a um status mais baixo. Aí ele diz: a todos, mas principalmente os da família da fé, porque são os que estão mais próximos, são os que estão conosco o tempo todo, então esses não podem ser negligenciados. Parece incrível a gente dar preferência aos de fora em detrimento dos de dentro, mas pode acontecer. Então a gente precisa tomar cuidado com essa advertência de Paulo. Ajudar a todos, fazer o bem a todos, mas não negligenciar os domésticos, aqueles que pertencem à casa, aqueles que pertencem àquela igreja doméstica. Lembrando disso, as igrejas eram domésticas, eram igrejas familiares, era a grande família que compunha aquela igreja local, e nessa grande família havia escravos, e muitas vezes esses escravos eram esquecidos em detrimento de outros que tinham um status mais elevado e que muitas vezes vinham até mesmo de fora. Um abraço.